Olá, concurseiro, olá, concurseira, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde você tem a oportunidade de conferir aqui no canal do Estratégia Carreiras Jurídicas a experiência e também a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje nós estamos aqui com o Leonardo, nosso aluno aprovado nas primeiras fases, né, do concurso de juiz substituto, que vai contar para a gente um pouquinho aí de como está sendo a rotina dele, como foi também, né, para alcançar a aprovação na prova objetiva, primeira fase da discursiva, enfim, o Leandro vai esclarecer para a gente um pouquinho aí de quais as estratégias que ele adotou para alcançar esse feito. Muito bem-vindo, Leonardo, para a gente começar nosso bate-papo. Vou pedir que você, por favor, se apresente para o pessoal, nos fale seu nome completo, sua idade também, se você não se importar, é claro, onde você mora e há quanto tempo você está tentando aí a aprovação na carreira de juiz substituto. Perfeito, Letícia. Boa tarde a todos. Boa tarde a você. Meu nome é Leonardo Henrique de Figueiredo Tavares. Eu tenho 29 anos de idade. Sou natural de João Pessoa, aqui na Paraíba. E eu me formei em Direito em junho de 2019. Estou nessa estrada mais ou menos aí há 6 anos, me preparando para os concursos da magistratura. Muito bom. Leonardo, o que foi que te motivou a tentar aí a magistratura? Foi algum familiar? Enfim, o que você buscava quando ingressou aí nesse universo? Olha só, eu, quando criança, na verdade, eu queria ser ator, sabe? Então, desde de muita tenra idade, eu já decorava, decorei o Alto da Compadecida na íntegra. Me encontrei, inclusive, com a Ariano Suassuna para entregar um DVDzinho que fiz em fantoche. Imitava professores na escola. Tem no YouTube aí tem uma websérie minha que nós gravamos aqui na UFPB. Cheguei até a ser indicado para um festival do Rio de Janeiro. Mas tudo mudou em julho de 2007. Eu tenho dois tios que são juízes aqui na Paraíba, e eu ficava muito, eu criança achava, ficava muito curioso, porque os meus tios saíam na segunda-feira, só voltavam para a cidade, para a capital, na sexta, e sempre falava muito, né, da cidade, da comarca. Um belo dia nas férias me despertou a curiosidade de visitar, passar uma semana com eles lá para conhecer. E aí nós fomos, fui com ela. Ela na época era juíza de uma cidadezinha muito pequena aqui do interior da Paraíba chamada Mari, cidadezinha na época com pouco mais de 20 mil habitantes. E quando eu passei aquela semana lá, foi aí que eu me encantei. Eu me apaixonei definitivamente, deixei o teatro de lado, a atuação, a dramaturgia de lado e passei a partir dali a focar, desde pequeno mesmo, era isso que eu queria. Quando eu passei essa semana com ela, eu me encantei porque eu achei muito fascinante a ideia de você poder resolver problemas das pessoas aplicando um texto que está lá pronto no papel, abstratamente, genericamente, e você vê na realidade aquele problema acontecendo e tem uma solução. Achei isso fantástico. Achei isso, poxa, que coisa maravilhosa. E um outro ponto também que me chamou a atenção é porque ela conseguia gerir bem o tempo. Então ela podia almoçar e jantar com a família, ela tinha uma organização, mesmo ali numa cidadezinha pequena. E a minha família, meus pais, minha avó, são médicos. E aquilo, eu fiz essa comparação porque a vida de médico, você sabe, né? Aquela coisa, aquele agenda corrida. Então eu fiz essa comparação e disse, poxa, aqui eu tenho uma qualidade de vida maior e ainda por cima eu vou fazer uma coisa que é maravilhosa de resolver o problema. Eu adoro resolver os problemas das pessoas. E aí, com base nisso, trilhei a vida, trilhei a carreira, buscando, focando nisso, né? Buscando uma boa faculdade, que me rendesse um bom currículo, aquela história dos 3 anos da prática, né? De você primeiro advogar para reunir esses 3 anos e poder. E aí eu estou aqui na última trincheira dessa batalha que começou lá em 2007, que eu considero. Pois é, aproveitando que você mencionou aí a questão do período de prática jurídica que é exigido, né, nos concursos de magistratura, e você é relativamente jovem, você tem 29 anos. A gente recebe aqui aprovados com, sei lá, mais de 35. Como foi que você fez isso? Você foi advogando ali junto à conclusão da graduação, enfim, conseguiu tirar o registro na OAB antes de se formar? Conta pra gente um pouquinho. Perfeito. Não, eu comecei mesmo depois que eu me formei. Eu sempre fiz questão
de cuidar de cada momento. Então, por exemplo, existiu o projeto de ser aprovado na Universidade Federal da Paraíba, era onde eu queria, né? Fui aprovado em segundo lugar ali para aquela instituição. Quando cheguei, me encantei pelo curso, me encantei mesmo. E aí quis ser monitor de ciência política, então estudei para monitoria. Depois a fase de estágio, tenho aqui perto de casa a Justiça Federal, um dos processos seletivos para estágio mais concorridos que a gente tem aqui é o estágio da Justiça Federal. Eu sempre quis, logrei êxito em ser aprovado em primeiro lugar no estágio da Justiça Federal. Então, eu sempre digo isso. Eu vivi cada momento a seu tempo. E aí, quando concluí o curso, que fui aprovado na OAB, ainda no nono período, depois da conclusão, depois da solenidade de recebimento da carteira, é que aí sim eu optei por reunir aqueles 5 atos privativos de advogado, né? Que nós temos aqueles 5 atos anuais mínimos para formalizar esses 3 anos, porque de fato não me identifiquei, né, com a advocacia. Acho muito bonito quem segue a carreira, é um ofício que hoje exige bastante, exige jogo de cintura, mas para mim não era. Eu gosto de resolver, não gosto de pedir. Eu gosto de Sim. resolver a situação e aplicar. Então, mas como a gente precisava ter isso, e o mais fácil, né, a gente tem uma resolução do CNJ que lista, infelizmente na magistratura, não sei se já mudou alguma coisa, mas, por exemplo, pós-graduação, mestrado, não entra, não está entrando para fins de prática jurídica. Nós teríamos uma outra opção que seria conciliar, ou já encontrar um cargo de assessoria privativa de bacharel, o que naquele momento era difícil. Então, para que eu pudesse conseguir conciliar os estudos com essa formação dessa prática jurídica, eu achei por bem pegar aí algumas ações de familiares, de parentes, de amigos, situações mais simplesinhas que acabam sendo utilizadas para isso. Muito bom. Esse não foi seu primeiro concurso. Você tentou outros, não é isso? Todos voltados para a magistratura ou teve alguma outra carreira jurídica, procurador, enfim, que você também tentou? O meu foco é a magistratura. Eu sou um concurseiro de uma nota só, porque para mim fica melhor. A gente já na magistratura atualmente a gente tem um volume tão grande de informação, de matéria. Aí vem o CNJ, já insere uma humanística cada vez mais, né, volumosa para a gente. Então, era o meu foco. Meu foco é esse. Eu fiz 2 outros concursos no início para pegar uma experiênciazinha em estados próximos. Fiz aqui para a Procuradoria do Estado da Paraíba, né, na própria cidade. Não fui aprovado sequer na prova objetiva, era logo no começo. E fiz também para a Procuradoria do Rio Grande do Norte, ano passado, também por ser um estado vizinho e também por essa questão de prática mesmo. Mas 95% dos concursos que eu fiz e que estou fazendo é para magistratura, como eu disse, Sim, por essa questão de vocação mesmo. entendi. Bom, você tentou então outros concursos antes do Exame Nacional da Magistratura, do ENAM, ou você já começou aí os concursos pendendo aí dessa aprovação no ENAM? Não, o primeiro concurso que eu fiz para a magistratura foi em 2022, em fevereiro, né? Depois ali já reunindo uma base, fiz questão de forma base para poder iniciar essas provas, até porque a gente sabe que é um gasto, né? É um investimento muito alto que se faz, principalmente quando é em outra cidade, em outro estado, gasto com passagem, com hospedagem, com alimentação. Então não dá só para a gente ir passear, é preciso pelo menos ter alguma boa base numa prova que cada vez mais aumenta o seu nível. Então, o primeiro que eu fiz foi em 2022. Desde 2022 eu venho fazendo, fiz Minas, fiz o anterior a esse de Pernambuco, fiz o de 2022 também de Pernambuco, TJDFT em 2023 e fui seguindo. No meio do caminho tinha uma pedra chamada Exame Nacional da Magistratura, que foi inserido, né, a primeira edição dele foi em abril de 2024. E aí, obviamente, nós tivemos de nos submeter a esse exame, mas faz parte do processo. Né? Quem tá no jogo, a gente tem que seguir as regras do jogo, não dá para a gente questionar muito isso. Então, fizemos o Enem em 2024, logrei êxito, graças a Deus, de ser aprovado já na primeira edição,
e estou aí com esse prazo de validade, né, de 2 anos prorrogáveis por mais dois, pedindo aí ao bom Deus que eu só precise desse mesmo. Muito bom. E, Leonardo, conta pra gente aí um pouquinho de como é a sua rotina de concurseiro. Você é aquela pessoa que se dedica o dia inteiro, consegue abrir uma brecha ali para a vida social, familiares, amigos, enfim. Conta pra gente um pouquinho como é que você organiza a sua rotina, lembrando também aqui que você já está aprovado, né, na etapa de prova objetiva. Queria também saber um pouquinho como foi a sua experiência aí nesse concurso, especificamente falando. Perfeito. É muito interessante, Letícia, tocar nesse ponto, porque o que eu vejo é muita gente, às vezes, querendo uma receita de bolo. Não existe receita de bolo. Não existe resposta pronta para como eu devo me preparar. Como eu falei lá no início, dentro de mim pulsa uma vocação, pulsa um chamado mesmo, sabe? Então, esse é o meu combustível, essa é a minha força de vontade, a minha energia. Com base nisso, como eu falei também anteriormente, eu trilhei o meu caminho, eu fiz um plano de voo. Se costuma muito falar nisso, num plano de voo. Eu acho que é muito importante a gente saber onde a gente está e para onde a gente quer ir. Isso é fundamental, ter esses dois pontos. E a partir dali, conhecendo as limitações, conhecendo a realidade de cada um, você trilha você faz o seu projeto, você faz o seu caminho. No meu caso, eu sempre estudei muito. Eu sou aquele cara que era do que sentava na frente da escola, né, na sala de aula. Sempre estudei muito porque eu sempre achava que iam me cobrar muito o tempo todo. Então havia uma provazinha ali de inglês na escola, de história. Eu sempre me dava muito, sempre me doei muito aos meus projetos, porque tinha esse foco. Então, não seria diferente na magistratura. Como eu já tenho esse hábito, tive esse hábito desde criança, desde a adolescência, acaba ficando um pouco mais fácil. Então, por exemplo, uma estratégia que eu utilizei foi o seguinte: primeiro, fazer uma boa leitura capa a capa. Vocês conseguem ver aqui atrás os livros e tudo partiu daqui. Primeiro, ter uma boa base. A minha formação, né, a minha academia, a minha faculdade de base, a Universidade Federal da Paraíba, ela tem professores incríveis. Mas a abordagem da academia muitas vezes não é aquela abordagem do concurso, né? Então, isso é um problema para quem é concurseiro, porque quando a gente chega, o volume de informação não é o volume de informação que a gente trabalha na faculdade, por uma série de razões. Então, a gente acaba tendo que começar do zero, do beabá. E aí é importante, foi muito importante, ter esta base de leitura capa a capa das doutrinas, pelo menos daquele núcleo duro que eu chamo: direito constitucional, direito civil, penal, processo penal, civil, processo civil. Então, eu estabelecia metas diárias de leitura para cada disciplina e consegui, no intervalozinho aí de um ano, esgotar a leitura de 90% mesmo da literatura indicada para a magistratura, tá? Eu fui atrás de candidatos aprovados, quais são os referenciais, o que é que a gente tem de melhor, o que é que as bancas costumam, né, os autores mais recomendados, e entendendo, claro, que aqui não dá para a gente discutir o sexo dos anjos, comentar tudo. Não, tem que ser um estudo estratégico. Então, isso é uma dica que eu dou, isso foi essencial, porque agora a gente já entra nessa segunda parte da pergunta, a questão, esse concurso agora do Tribunal de Justiça de Pernambuco, foi fundamental, porque nós temos nessa fase discursiva questões, ou seja, avaliação de habilidades que não é só aquela mera decoreba do texto de lei. Você sabe a informação, você sabe que existe a lei, mas você precisa expandir isto na discursiva. Você precisa fazer boas referências teóricas, doutrinárias, jurisprudenciais, e essa visão, essa doutrina, essa explicação é a base, é o alicerce da tua casa, da formação do teu conhecimento. Isso é essencial. Uma outra dica que eu dou também para as pessoas, e que isso me ajudou muito, foi estabelecer horários. Estabelecer. Por exemplo, uma coisa que funcionou para mim, eu fiz uma divisão em semana A e semana B. Na semana A, eu dividia, pegava só as principais disciplinas, aquele núcleo duro, constitucional, como eu já disse, civil, penal, administrativo, elas se concentravam
todas nessa semana A, de segunda a sábado de manhã. E na semana B, e aí ia dividindo o mês, a semana B entravam todas aquelas outras disciplinas complementares, que são menores, que são cobradas numa quantidade menor de questões, ficavam nessa semana B. Isso foi importante para mim. E, ao mesmo tempo, sempre falo isso para os colegas, para os meus amigos que estão nessa também, a importância de você ter um material seu, um material próprio. Seja através de caderno, eu preferi utilizar em Word, arquivo Word, eu vou faço um compilado, toda a matéria, o que é mais importante. Então, por exemplo, trabalhando lei de organização criminosa. Então, eu tenho o esquemazinho que eu mesmo monto para como é que fica melhor, né, para visualizar, para o meu aprendizado. Ao final, teses jurisprudenciais do Supremo, seguidas do STJ, tudo num canto só. Porque aí, quando a gente revisa, vai revisar tudo de um jeito, tudo em um formato. Mas é importante que você dê a sua marca àquele material, porque isso vai ser importante. Eu hoje, quando estou fazendo prova, principalmente nas objetivas, às vezes a informação está lá. Eita, isso está no meu material ali embaixo da folha, grifado com verde, com amarelo, e a informação chega. Então, se eu pudesse mais ou menos dizer o que me ajudou, claro que cada pessoa tem a sua realidade, seria mais ou menos isso daí. Não, com certeza você deixou dicas excelentes, né, para os concurseiros, porque a gente sabe que concursos de carreira jurídica são concursos complexos, concursos longos, como a gente estava conversando anteriormente. Você está aprovado na etapa objetiva, já fez parte também da etapa discursiva, não é isso, Leonardo? Isso, exato. Esse concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco, nós tivemos ali no final de 2024, a fase objetiva, eu logrei êxito em ser aprovado e passei para essa fase escrita, onde nós temos três provas escritas, na verdade. Elas são reunidas em 2 dias e a gente faz três provas escritas. Uma primeira com questões discursivas, são 5 a 6 questões, eu não me recordo muito bem quantas foram, nessa primeira prova escrita, e aí se você atingir mais de 6 pontos ou mais, você tem as suas sentenças corrigidas. Mas a gente responde a todas três nesses 2 dias, com a correção condicionada aí à aprovação nessa prova escrita, que a gente chama prova escrita discursiva, e não prova prática profissional de sentença. Eu logrei êxito em ser aprovado também na prova discursiva, cheguei ali, foi não a primeira vez, eu já fui aprovado na discursiva no TJDF, no TJ Santa Catarina, no TJ Espírito Santo, e fui também, passei agora no TRF3, fui para a segunda fase, né, no TRF3, estamos aguardando o resultado das discursivas. Mas aqui no TJ de Pernambuco, eu logrei o êxito, fiquei até espantado quando vi, de certa forma nem acreditei, quando vi uma nota bem ampliada em comparação com o que eu vinha tendo, né? Tirei 8, foi a segunda maior nota, pelo menos nesse momento do concurso. Primeiro lugar, a gente ficou ali por uma vírgulazinha. O primeiro lugar ficou com 8,05 e eu fiquei com 8, fechadinho. E, de toda forma, é muito gratificante. Estou aí na espera das sentenças, que é o meu calcanhar de Aquiles nos outros, né, que eu só reprovei aí nas sentenças, infelizmente, mas tudo tem sua hora e eu estou aí confiante. Vamos ver. Não, com certeza. Leonardo, o que foi que você fez de diferente nesse concurso do TJ de Pernambuco para os anteriores, que você mesmo disse e ficou espantado aí com o seu resultado, né, que foi bem acima do que você vinha tendo. Você percebe que teve Isso. alguma diferença prática, ou seja, você estudou mais, ou foi algo mais psicológico? Você estava melhor preparado para fazer aquela prova? Olha só, eu acho que é uma junção, sabe, desses dois pontos que você traz. Uma coisa que eu estou percebendo, e aí isso eu também venho falo com os grupos, com os colegas, é que o seguinte, o aprendizado, ele é cumulativo, ele não se perde, sabe? Se você faz um bom estudo, um estudo concentrado, com calma, não adianta essa coisa de muita gente fala, não, eu vou estudar 24 horas, 20 horas, 12 horas por dia direto, sem parar, para ser aprovado logo. Cuidado, cuidado com isso, porque a gente, pelo menos nesses concursos de alta performance, como a magistratura, a gente precisa de calma, tem que ir devagar com o andor, porque
É um volume muito grande de informação. É muita coisa. O edital, o conteúdo programático do edital é imenso. Então a gente precisa consolidar esse conhecimento. A informação precisa virar conhecimento. É óbvio, eu sei que tem informações que são de decorebas, né? Informação que é pura memorização, um prazo de alguma coisa. Não tem como a gente criar uma lógica sistemática bonitinha, mas muitas outras coisas, inclusive habilidades que você leva para essa prova escrita, vêm do conhecimento acumulado. Então, esse é o ponto que eu acho que fez a diferença nesse concurso TJ Pernambuco. O conhecimento acumulado e constante. E constante. A vida da gente é muito corrida. Você abordou a questão dos dias de folga, eu não falei, eu vou fazer esse acréscimo aqui, mas, por exemplo, desde o momento que eu comecei a estudar, eu sempre tiro o domingo, o finalzinho de sábado e o domingo para descanso. Para mim é sagrado. Eu preciso, o meu corpo precisa, a minha mente precisa descansar para que na segunda-feira ela chegue mais tranquila e consiga ir formatando, ir formalizando, sedimentando esse conteúdo. Então, com paciência, esse conteúdo vai ficando gravado. A gente erra em uma, reprova em outra, e aquilo vai ficando, vai gravando. Esse é um primeiro ponto. E o segundo é realmente psicológico. A gente acaba se acostumando com o ambiente. A gente acaba se acostumando com esse momento de tensão. E aí, quando você está lá na sala, no local de prova, por já estar habituado com esse tipo de ambiente, as informações acabam fluindo melhor. Esse é um fato. Então, acho que esses dois elementos. E um terceiro também, eu até agora não fui reprovado em provas discursivas. Em todas que eu fui até agora, claro, estou esperando, estou falando aqui demais porque eu estou esperando o TRF3. Mas até agora, todas as que eu fiz com resultado divulgado, eu consegui aprovação e eu devo isso à leitura. É importante ler. Por isso, aí eu volto à leitura, àquela leitura capa a capa que eu falei lá no início. Porque você acaba pegando também a habilidade de argumentar juridicamente, de raciocinar juridicamente. A formação disso é muito importante para essa etapa e eu acho que isso, com certeza, fez a diferença, em especial nesse concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Não, com certeza, e eu tenho certeza aí que pela sua experiência com um teatro, atuação, você vai sair também muito bom, muito bem aí na fase oral, hein, Leonardo? Já. Você sabe que todo mundo já chegou para mim, já falou isso. Eu estou doido para chegar nessa prova oral para ver aí. Vamos ver. Pois é, Leonardo, com diversas dicas práticas aqui, tenho certeza que o pessoal vai tirar bom proveito desse nosso bate-papo. Queria então concluir essa nossa entrevista com uma mensagem pessoal agora, né, com base na sua experiência, para os concurseiros que também estão sonhando aí com uma aprovação, né, na magistratura. Olha, o que eu vou dizer aqui aos colegas concurseiros, né? Estamos nessa jornada, é o seguinte: escute o seu coração. Se você tem uma vocação, não tenha medo em buscá-la. A vocação é importantíssima, porque a vocação nos dá a energia, o combustível de chegar lá. Isso aconteceu comigo. Se você quer ser um servidor público, seguir uma carreira, médicos que estudam para residência, se apegue a isso. Se apegue a isso e vá com energia, com gás, com força e, se possível, com alegria. Isso é muito importante. Eu, nessa caminhada, que eu ainda estou, não terminei, então estamos nessa caminhada, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: é muito gratificante, deve ser muito gratificante, muito bonito alcançar, chegar, né, tomar a posse, oferecer uma vida melhor para você e para os seus. Mas a caminhada também tem um quê de bonito, de beleza, porque nos revela tanta coisa. Nos revela tanta coisa. Eu consegui enxergar defeitos, virtudes minhas que eu desconhecia, e isso vai ser importante para um dia quando a gente chegar e exercer aquela profissão. Então, se apegue nisso, entenda que a caminhada, que a estrada também enobrece cada um de nós e que, com constância, com paciência, Roma não foi construída em um dia, né?
se apegue a isso, verifique também que a gente vive num mundo, eu sei que a gente vive num mundo do imediatismo, da promessa de ganhar muito fazendo pouco, né? A gente que é concurseiro vê, por exemplo, primos, parentes, amigos, um casando, o outro já teve filho, a outra está lá em Paris, meu Deus, e eu estou aqui atrasado. Não, cada pessoa tem o seu processo, tem o seu projeto. Então, nós, concurseiros, estamos nadando contra essa corrente, mas isso, com certeza, no futuro virá, essa colheita realmente é certa. Se apegue nisso e vamos em frente. É isso aí. Leonardo, parabéns pelas aprovações que você teve até aqui. Estou na torcida para que você retorne ao nosso canal. Já aí, faltando apenas a posse para a carreira de juiz. Estou na torcida para que isso dê certo. Parabéns mais uma vez. Obrigada pela disponibilidade de vir aqui. E para você que nos assistiu até o fim desse bate-papo, fique à vontade para navegar pelo nosso canal, porque temos outras entrevistas com aprovados em diversos cargos da carreira jurídica. Fique à vontade. O link para o nosso material vai ficar disponível aqui embaixo e você está convidadíssimo a conferir aí e navegar também aí pela nossa plataforma. Eu encerro por aqui, mas aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.